Você sabia que já recebeu direções do Espírito Santo e nem percebeu? Isso é uma questão, a semana passada eu dei uma pincelada nisso. Nós recebemos muitas direções do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Eu estava meditando nisso aqui, repassando nessa noite, e pensando nisso, como Deus é bom, né? Porque quantas negligências eu já fiz com relação às direções. No entanto, Ele continua fazendo isso e não protesta publicamente, não coloca um outdoor dizendo, tá vendo aí, ó? Eu falei, porque você foi, que nós fazemos isso, mas Ele não faz. A Bíblia diz que Ele nos dá sabedoria e não lança em rosto, não joga na cara, não fica dizendo, não te falei? Eu falei, agora fica aí, tá vendo aí? Falei que a rua era sem saída, agora? Não, Ele continua dirigindo, mesmo eu e você negligenciando isso. Ele continua insistindo. E quantos de nós já recebemos, pastor? Como? Um dos motivos, a especialidade do Espírito Santo é nos guiar na verdade. Todas as vezes que diante de uma decisão você escolheu fazer a vontade de Deus por causa da palavra, era Ele te guiando. Era Ele te guiando. Você está numa encruzilhada. Esquerda, a minha vontade, a vontade da carne, a vontade de soltar um palavrão, a vontade de mandar catar baratas, ou catar o que quiser. Do outro lado tem o perdão, o amor, o ficar calado, sair de fininho. Porque, cara, Deus me deu o Espírito Santo, eu não quero envergonhar o nome de Jesus, eu quero crescer nessa área, eu não quero crescer nessa área, não quero cultivar essa área. Cara, quando o Espírito Santo falou dentro de você, cara, vai por aqui. E aí você fez, que eu coloquei aqui, ó, escolheu fazer a vontade de Deus, cadê? A verdade, todas as vezes que você, cadê? E nos guiar na verdade, todas as vezes que você, diante de uma decisão, escolheu fazer prática a vontade de Deus, Ele te guiou. Você próprio estava ali no dilema. A Bíblia diz que Ele nos guiará em toda a verdade. Então, sabe quantas vezes a gente foi dirigido? Só falta desenvolver percepção. A palavra é viva, porque nela se move o Espírito Santo. E ao nos submetermos à vontade de Deus, desejando praticá-la, o Espírito Santo torna isso possível para nós. Torna isso possível. Nós poderíamos andar por vários textos, gente, apresentando isso para vocês. Por exemplo, em Romanos 7, né, em Romanos 7, Paulo está falando sobre o combate do homem natural com o homem espiritual, e diz, meu Deus, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas de repente ele diz, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa o 8 dizendo que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, que era na carne, que me fazia me dobrar as coisas erradas, aquilo que eu não queria fazer. Então o Espírito veio, e sem ele, sem chance. Então eu quero fazer a vontade de Deus, eu me submeto à vontade de Deus, eu quero me submeter à vontade de Deus, eu quero praticar. Senhor, eu estou lutando com... Você entende o que é essa questão do arrependimento, que primeiro acontece dentro de mim, acontece numa percepção de que eu estou no caminho errado? Mas, cara, mas eu quero sair disso. Eu não quero continuar nessa vida. Não sou eu, não é a nova criatura, não é o novo homem, não é a nova mulher, não é o novo ser criado por Deus para viver... criado em justiça e santidade. Eu quero fazer a vontade de Deus para essa pessoa é viver assim, assim, assim. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. E a gente vai entrar nesse ponto mais profundo da ajuda, do apoio dele. Mas ele torna isso possível para você. Você sabe que nós enfrentamos um problema com isso, que na verdade não é não querer fazer o errado, tem até um pequeno constrangimento lá no fundinho, mas tem mais desejo e mais tranquilidade em fazer do que vontade de não fazer. Está mais prazeroso, sabe aquela bengala que a gente usa sempre como bengala? Não é bom, mas, cara, não é bom. Está certo? Não, mas... Está certo tomar essa cachaça? Não, é só para abrir o apetite. Me lembro do um amigo nosso agora. Efésios 3, 16 a 19. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um.
fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim, quando for fortalecido com poder pelo Espírito Santo, e assim, pela fé, que Cristo habite ricamente no coração de vocês, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Vamos voltar aqui de novo? Fortalecidos com poder mediante o Espírito. Fortalecidos com poder mediante o Espírito. Gente, vamos pegar aqui a mente do Espírito, como você absorver a mente de alguém? Como absorver a mente de alguém? Você sabe que existe um caminho precioso para treinamento de pessoas, e que quem entende isso, você vê aí o pessoal pegando uma multidão e fazendo um coach, mas o melhor caminho para treinar pessoas e fazer discípulos é de pequeno grupo, onde você pode sentar de frente e olhar nos olhos e conhecer as afeições, os gestos, as aprovações e reprovações de cada palavra, de cada assunto, de cada tema. E você fala de novo, 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 e você vai conhecendo as aprovações, e você vai dando volta. Dali a pouco aquela pessoa está pensando igual a você. Ou você pensando igual a ela. Depende de quem está sendo, quem está sendo o maior. A Bíblia diz que é certo que o menor é abençoado pelo maior. Hebreus 7. Então, seja fortalecidos com poder mediante o Espírito. Então, quando eu, nesse relacionamento com o Espírito Santo, nessa ativação da presença dele em mim, comigo, porque isso é fato, eu preciso ativar isso comigo, me ativar. Não é ativar ele, é ativar a mim. Ativar o meu coração. Quebrar essa barreira que existe entre, cara, uma memória real da presença do Espírito Santo diária, onde vai me ajudar a não andar pecando, vai me ajudar a não andar, sabe, como eu não quero andar. Como eu não quero andar. Porque às vezes a gente se pega fazendo coisas que você, quando você lembra, você, caramba, não era mais para andar assim. Mas se isso for um ativo dentro de mim, cara, minha mente está exercitada nisso. Como acontece isso? Por um relacionamento, por alguém que está ali pertinho de mim, olhando na minha face, eu estou de frente para ele. O último louvor, o novo, né? Cantou aqui, de face a face. Eu o conheço, sou conhecido. 2 Coríntios 3,17. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados. Então esse contato, esse relacionamento me enraiza porque ele me guiará à verdade, a toda a verdade. Então aquela verdade, aquela vontade de Deus que eu queria fazer e não conseguia, agora eu consigo. Oh, aleluia! Agora eu posso. E isso se torna cada vez mais fácil. Eu estava ouvindo essa semana, o Henrique colocou um vídeo do pastor Juscelio para a gente, não é? Sobre a gente, você chegar uma hora que você consegue andar na vontade de Deus e lidar com pessoas difíceis, e parece que a pessoa mudou. Fica tão fácil que parece que a pessoa mudou. No entanto, ela é a mesma pessoa. Você fluiu, você aconteceu. Essa cultura de crescimento, sabe, da vereda do justo, que vai brilhando todo dia mais, todo dia mais, todo dia mais, todo dia mais, até que seja dia perfeito. É para lá que nós estamos indo, gente. É para lá. O que você pensava de pessoas difíceis da tua vida ontem, não é o mesmo que você pensa hoje. O que você pensava o ano passado, não é o mesmo que você pensa hoje. Perdoou? Perdoei, pastor. Da última ofensa? Perdoei, pastor. Significa que você mudou o seu pensamento. A pessoa não precisou mudar. É só crescimento espiritual. Não é? Para isto que? Para isto que? Alicerçados. Para que... corroborados, cheios, carregados da presença do Espírito, que com todos os santos você possa compreender. Como eu vou compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Deus, né? Porque tem o outro verso, outra passagem. E conhecer o amor de Deus. Como? Pelo Espírito. Pela comunhão. Pelo tempo que eu separo orando em línguas. Cara, aquele que ora em línguas... Você vê que eu não trouxe... Talvez eu não fale de oração de línguas aqui direto, uma aula só para isso. Porque eu quero que vocês captem as outras coisas que isso traz.
Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, aquele que ora em línguas edifica a fé. Judas disse, eu ia falar de um assunto, mas fui constrangido a falar de outro assunto. Qual é o outro assunto? Gente, presta atenção, o cara está sendo usado pelo Espírito Santo para escrever algo que vai ficar para toda a existência da humanidade. Vai ser escrito na Bíblia, embora Judas não soubesse disso, mas o Espírito sabia. Vocês conseguem entender isso? Abra comigo a Bíblia de vocês no livro de Judas. Olha aí o terceiro verso. Amados, quando eu empregava, presta atenção aqui, ó, toda diligência. Você sabe que essa palavra diligência aqui é uma palavra que a gente usa muito pouco no nosso português, até porque não tem digamos assim, uma conotação prática, não sei se eu posso usar essa palavra conotação dentro desse contexto, né, prática, mas na época o povo usava muito aquelas carroças que carregavam pessoas, que transportavam pessoas de um lado para outro. O sistema de carga, carroça com animais e com as pessoas chamava de diligência. A diligência vai chegar, porque era tudo que vem na diligência vai ser empregado para isso. Tudo que eu tenho, eu me encarreguei, me informei, orei e pedi para fazer isso. Ele diz assim, olha, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti-me como? Aí, vamos trocar aqui o sentir, só para vocês terem outra tradução, né, do sentir. Me senti, aqui também está sentir, só que aqui, obrigado. Fui pressionado a falar da fé. Agora veja o verso de número 20, porque ele vai falar sobre a fé, então está dentro do contexto. Olha o verso de número 20, o que é que ele diz aí, do mesmo capítulo, do mesmo livro. Olha o paralelo que Judas faz entre as duas coisas. Olha só, ele ia falar da comum salvação, ao assunto chave, medula, sabe, como é que é? Espinha dorsal do Evangelho, salvação. Mas ele disse, eu fui constrangido, fui guiado, fui dirigido a falar para vocês batalharem pela fé. Agora o verso número 20, olha o que ele diz aí, olha. Vocês, porém, amados. Vou voltar aqui só um pouquinho. Cadê o verso que eu li aqui? Capítulo 3, o verso 3, alguém sabe como ele começa? A primeira palavra? Amados. É só para vocês entenderem que ele está falando para a mesma pessoa e dentro do mesmo assunto. Vocês também, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Eu disse, cara, a salvação é importante, só que você não vai entender nada dela sem ele. Não vai entender nada dela sem ele. Sabe quando a gente vai... Sabe por que eu não vou trazer uma aula aqui sobre oração em línguas? Porque a gente já fez tanto isso. Cara, ora em línguas. Tá na fila do banco, o pessoal está falando mal da vida dos outros. Só continua ali, ó. Quietinho, baixinho, silenciosinho. Está dirigindo, não está fazendo nada, está para cima e para baixo, não tem ninguém. E se tem alguém, e a pessoa é aquela pessoa chata, você aumenta o som um pouquinho ali. Isso. Quando a pessoa vê que, se ela for cristã, é melhor ainda, o chato cristão. Se ela for cristã, entende que você vai levá-la, ela vai olhar e não vai querer te incomodar. Está falando com Deus. Né? Porque tem pessoa que não está nem aí, né? Não importa o que você está falando, entra no meio. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então existe um propósito, gente. Existe um propósito. Sem o Espírito Santo, sem obediência real. Lembra do que eu falei, do que está aqui para o que está aqui? São duas coisas diferentes. Tem obediência na cabeça. Essa obediência na cabeça é uma obediência pesada. É uma obediência que nem sempre eu vou conseguir praticar, mas existe a obediência de coração. Paulo fala, obedeceis de coração. Como? Porque vai ter momento que você vai ter que fazer, vai precisar fazer isso na minha ausência. Ele diz, cara, de coração, não seja pela cabeça, não seja para que todos saibam.
não é porque está na frente de alguém, não é, cara, é muito ruim quando a pessoa tem uma vida, sei lá, a casa está sempre desarrumada, e aí ela decide, só arruma quando vai receber visita. Vai sempre ficar um rabo para trás. Vai sempre ficar um rabinho para trás, sabe? Quando a pessoa anda sempre errado, e aí quando está alguém presente, aí tenta acertar, é pesado demais, porque quando a pessoa que vai estar presente se ausenta, parece que a pessoa estava carregando um fardo. Meu Deus, graças a Deus ele foi embora, porque eu estava andando reto, porque ele estava aqui, mas, ai que alívio. Agora quando é de coração, cara, você anda reto, não importa. Mesmo que esteja bagunçada a casa, só chega e você... O teu coração é tão fluido, podemos dizer assim, que a pessoa nem olha para essas coisas. Ela foca só em você. Foca só em você. Existe um processo de desenvolvimento para os nossos sentidos. Conforme vamos crescendo na palavra prática, também crescemos na percepção espiritual. Conforme vamos crescer na palavra prática, pastor, eu quero crescer, me desenvolver nas direções do Espírito Santo. Você precisa ser desenvolvido na palavra prática, no dia a dia. Começar a ver, colocar em ordem essas coisas, trazer para o lugar, ver, às vezes a gente tem muita dificuldade. Uma das coisas que a gente mais luta na nossa vida, gente, é com liberação de perdão, né? Pedir, liberar perdão, isso eu acho que é a montanha da nossa carreira da fé. Pedir e liberar perdão, porque pessoas são difíceis de lidar. São difíceis, a gente sabe disso, ninguém é igual a ninguém, não existe clone de ninguém. Não, por mais agradável que uma pessoa seja, uma hora ela vai falhar com você ou você vai falhar com ela. Então, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade. Então, é tanto que Jesus, um dos exemplos do nível de fé, Jesus fala, se você der ordem, a montanha vai sair do lugar. Mas se, enquanto você estiver orando, tem alguma coisa contra alguém, Jesus está falando, cara, é a maior rocha que vocês têm para se livrar. Quando Pedro fala lá, né, se teu irmão, Jesus fala, se teu irmão pecar contra você, perdoa, ou seja, se ele te ferir, você vai se magoar. Pedro já sabia também que era uma coisa difícil, ele disse, então eu devo fazer isso 7 vezes? Jesus disse, Pedro, pode ser que essa pessoa vá fazer com você mais de 7 vezes, então para não ter erro, faça de forma perfeita, 70 vezes 7. Né? A boa notícia é que a missão do Espírito Santo é nos ensinar, nos guiar, nos proteger e chegar conosco até a última bandeirada. Essa é a boa notícia. Ele não vai desistir da gente. Ele não vai desistir de você. Pastor, já pisei na bola, já negligenciei as direções, já deixei de ouvir, agora o Senhor falando, eu comecei a viajar na minha cabeça aqui, eu vi que só essa semana foram mais de 10 direções que eu nem... Essa semana que entra, ele vai continuar querendo te guiar. Ele vai continuar querendo te falar, cara, vai por aqui, vai por aqui, passa por aqui. Ele vai continuar, por quê? Porque é a missão dele, ele veio para isso. Ele veio para isso. Portanto, não se preocupe, ele não vai te abandonar por causa da sua demora no aprendizado. Não vai. Não vai. Talvez ele use outros argumentos, ele use outras estratégias, uma forma que você consiga entender essa maravilhosa obra de Deus, um Deus pessoal, que lida comigo para me levar por um caminho que às vezes ele sabe que eu não vou ouvir, mas ele quer me salvar. A obra é salvadora. Para o Espírito Santo, os fins justificam os meios. Ou os meios justificam os fins, perdão. Ou os fins justificam os meios, né? Os fins é o contrário mesmo. Os fins para o Espírito Santo, não para a gente. Para o Espírito Santo, os fins justificam os meios. Às vezes ele vai nos guiar de outra forma. Vai fazer de alguma forma pela qual me leve até onde ele quer levar. E também faço esta oração, Filipenses 9, que o amor de vocês aumente mais e mais, em quê? Em conhecimento e toda percepção. É a oração de Paulo, amadureça, cresça percepção. Vamos ver aqui essa percepção que é as trezes, né? Percepção não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto, pela experiência, sensibilidade, conhecimento sensível, sentimento, sensação. Ele diz, não, a percepção não é apenas aquela sensação que, opa, há um fluir aí. Não, ele diz, não apenas por isso, mas uma percepção que eu posso conferir com a verdade, que eu posso conferir com a palavra. Você já teve a experiência de ter sonhos que você não sabe explicar?
Você teve o sonho, você sabe que é espiritual, a gente estava falando disso um pouquinho ontem, né? Você não sabe explicar. Cara, como é que eu vou explicar esse sonho? Aí vou pedir direção a Deus, e Ele vai te levar, na maioria das vezes, a palavra. Então a percepção, o Rodrigo tem Rodrigo é bem aventurado, né? Tem um primo lá que você pode sonhar com o que for, leva para ele interpreta, na hora. Né? Tem mais de 3.000 interpretações de sonho. Caindo da beliche, caindo da pedra, caindo da árvore, caindo do galho da árvore, caindo do avião, caindo da nuvem. Não é? Então não é apenas uma percepção dos sentidos, pelos sentidos, mas também pelo intelecto. Esse relacionamento onde eu cresço na verdade e vou crescendo no relacionamento, vou crescendo em tudo, espiritualmente, vai acontecendo algo maravilhoso em mim. É aquele negócio da água, vai subindo, nivelando tudo, sabe? Você cresce, se completa. Quanto mais nos relacionamos com o Espírito Santo, mais somos treinados para nos movermos no espiritual. Quanto mais você se relaciona, mais você é treinado. Pastor, eu quero desenvolver a minha percepção espiritual. Eu quero desenvolver o meu coração para sintonizar mais as ondas do Espírito, da voz do Espírito. Porque você sabe que ondas sonoras, porque aqui esse coisa emite onda, quando eu aperto aqui ele está emitindo onda, a câmera está emitindo onda, a mesa está emitindo onda, o microfone está emitindo onda, né? Eu estou com o microfone sem fio. Por que quando eu aperto aqui não corto o microfone? Porque pelos modelos das ondas. Uma onda é assim, outra é assim, outra é assim. Então cada aparelho reconhece a sua própria onda. E Paulo diz que tem muitas vozes no mundo. Então eu preciso discernir qual é a dele. Eu preciso, como? Me aproximando. Contato, gente. Contato. Tem esposa que conhece mais a amiga do que o marido. Tem marido que conhece mais os amigos do que a esposa. Por quê? Porque o relacionamento é meramente quem faz o arroz e o feijão e quem põe o arroz e o feijão na mesa. E quem supre a minha necessidade íntima no momento, acabou. E quando? É somente isso. Não tem conversa, não tem desabafo, não se ouve, não olha no olho do outro, não tem um tempo junto, não senta numa mesa. Senta na mesa, você vai para o restaurante, eu fico observando, sou muito observador, mas eu acho que é por causa do chamado pastoral mesmo, que eu gosto de me meter na vida das pessoas se tiver oportunidade. Né? Aí às vezes eu vou para o restaurante, eu fico olhando, está lá um casal, está um sentado aqui e o outro sentado aqui, ó. Não estão juntos para ficarem perto, agregados. Está um aqui e outro aqui. Nem estão juntos, nem estão de frente. Não estão de frente, não tem esse contato visual, esse relacionamento, esse ouvir. Você é a pessoa mais importante para mim nesse momento. Que você fala, eu sei as ondas que faz a tua boca quando você fala, o timbre da sua palavra. Estou captando a onda. Estou captando seus sentimentos, seus pensamentos. Cara, como você gosta disso, como você gosta daquilo, qual tipo de cor. E eu digo para você, gente, se a gente fizer uma lista aqui para os maridos ou as mulheres responderem qual a cor, aqui que eu falo dentro da igreja, pelo amor de Deus, não aqui especificamente. Aqui também, mas não só aqui. Muita vai ser pego de surpresa. Mas é que a mulher gosta de preto quando ela gosta de marrom, que o marido gosta de azul quando ele gosta de verde e vice-versa. Não é? Aí a gente quer um contato, quer crescer na percepção, sem isso não cresce, porque eu preciso estar de frente, colado com ele. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, não pode. Gente, existe 2 nãos na Bíblia, por exemplo, um não, só para explicar para vocês de forma fácil, um dos nãos, a palavra não alguém diz assim, pastor, o senhor vai tomar essa água? E eu digo não. Mas, de repente, eu posso tomar água. É só um não. Mas, talvez a pessoa queira tomar água, talvez a pessoa queira desocupar mesmo, levar o copo. Eu digo não. Porque tem mais água ali, depois, se eu quiser, eu vou lá buscar. E existe o não absoluto, que é esse não. Esse é um não absoluto. Não e não. Pastor, o senhor que vai tomar água? Não, hoje eu não tomo mais água. É absoluto. Só tomo água amanhã, depois de 1 hora. Depois de meia-noite. Hoje, depois de meia-noite, perdão. Então é um não absoluto. No grego tem isso. No português não tem isso. Você usa não para tudo. Mas no grego tem 2 tipos de não. 2 expressões. Então aqui, ó, a pessoa natural não pode entender as coisas do Espírito porque eles são loucura. E ela não, absoluto, não pode entender. Ou seja, não, nunca, jamais, never. Jamais vai conseguir entender. Não é?
E, porque ela só se discerne espiritualmente, mas a pessoa espiritual, está falando de alguém maduro, alguém que amadureceu, de alguém que entendeu, que flui no Espírito, ela entende todas as coisas, e julga todas as coisas, e não é julgada e nem entendida por ninguém. É um caminho de glória, de bênção. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Está aqui, porque a pessoa espiritual entende tudo. Esse processo de exercício mental, exercício dos sentimentos, está aqui, ó. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo. É Ele, o exercício. Sentidos exercitados na verdade. Exercitados no contato, na comunhão, no relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo. Então eu posso entender o que as pessoas não entendem. Eu posso ver o que as pessoas não veem. Eu posso captar qualidades numa pessoa que ninguém está vendo. Eu posso valorizar o ouro enquanto ele não brilha antes de brilhar. Porque a gente vive por visto, o ser humano vive por vista. Só valoriza o ouro quando está brilhando. Isso é ouro? Sem brilho? Mas quando nós entendemos e desenvolvemos isso, colocamos em prática, exercitamos os sentidos espirituais, por isso que eu estou falando para você, sem o Espírito Santo a igreja continua sendo a igreja fracassada. Não estou falando de igreja prédio, gente. Nós, os membros do corpo de Cristo, continuamos andando no mundo como qualquer outra pessoa, sem nenhuma de separação. E aí vamos ter que mergulhar onde? Vou me separar, vou parecer separado pelo que eu visto, vou parecer separado pelo que eu como, vou parecer separado pela expressão, homem de fogo, varão de Deus, mulher de Deus, varoa, canela de fogo, que não sei o quê. Quando o desejo dele é para a expressão de poder de Deus na vida de um ser humano. Quando você chega, pum, estabelece a paz. Quando você chega, o inferno tem que resistir ao diabo e ele fuge de vós. Quando chega o demônio, tem que tremer as pernas. Tem que despertar. Ou vem para cima de você, ou foge de você. Alguma coisa, ele só não vai ficar lá tranquilo. Oi, quem é você? Sou o demoninho. Porque você é um ser espiritual. Foi criado segundo Deus, em inteira justiça e santidade, para viver as boas obras que Deus já havia preparado antes da fundação do mundo para você. Não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com tudo que Ele preparou para que os filhos deles vivam em plenitude de vida. Amém, gente?